Olá, você! Hoje eu estou querendo falar de uma coisa muito importante. Muitas pessoas me questionam a necessidade de se tratar as emoções. Por que eu preciso tratar minhas emoções? Por que que eu tenho que olhar para isso? Por que que as minhas emoções são importantes? Não é muito mais fácil você pegar suas emoções, guardar, né, dentro de um baú? Não é muito mais fácil nós tomarmos uma postura ou um posicionamento de não querer se envolver, ou de não querer discutir, ou de não querer debater? Não é muito mais fácil fugirmos de questões conflitantes? Não é muito mais fácil tomarmos essas atitudes? Talvez na sua cabeça você pense que esses meios sejam favoráveis. Talvez você, na sua mente, pense que esses meios eles são práticos. Seria uma forma prática de evitar, seria uma forma prática de não se comprometer, seria uma forma prática de não botar a mão naquilo ou de não tocar no assunto. Você pode achar e você pode considerar isso. Porém, essa tua atitude ela pode resolver ou ela pode causar a falsa impressão em você de que está dando certo ou de que está funcionando, porque você tomou em alguns momentos essa atitude e aquela voz se calou, aquela discussão cessou. Então você vai aprendendo no seu dia a dia que você se omitir ou você deixar de lado resolve a situação. Porém, isso é uma sensação errada. Isso é uma sensação enganosa, é uma impressão enganosa que você acaba colocando e você acaba se acostumando. Porque problema algum se resolve com silêncio. Problema algum se resolve sem um consenso, sem um diálogo. Problema algum se resolve sem uma decisão. Problema algum se resolve sem parar, olhar, ponderar, analisar o problema. Então, nós temos um hábito de nos livrar do problema, de colocar o problema de lado, ou não, de não atiçar o problema. Como assim, doutora Rose? Por exemplo, uma pessoa que você sabe que ela é conflitante, você sabe que aquela pessoa, quando ela é solicitada, ela já vem com duas pedras nas mãos para poder brigar, para poder discutir, e você evita a convivência ou evita chamar aquela pessoa para uma conversa ou para uma tomada de decisão. Ora, você pode até evitar a discussão, mas você não resolve o problema com isso. Problemas não são resolvidos. O problema, para ser resolvido, você precisa de uma atitude, você precisa de um posicionamento, você precisa de uma tomada de decisão, você precisa de uma conversa. A melhor maneira de se livrar dos problemas é enfrentando o problema. A melhor maneira de você solucionar um problema é chamar aquele problema para a pauta, chamar aquele problema para o centro, chamar aquele problema e os envolvidos naquele problema para o centro. É uma tarefa fácil? Não. Porém, se você quer começar a desvencilhar a sua vida, desvencilhar as suas emoções, desvencilhar os seus pensamentos. Sim, porque você acaba ficando em um grau de envolvimento inimaginável. Você, por evitar o problema, você se torna muito mais parte do problema do que aquele que tenta levantar para solucionar um problema. Então, quando nós evitamos um problema, nós nos tornamos muito mais parte integrante desse problema, porque nos tornamos coniventes com o problema. E quando eu digo problema, eu falo problema em qualquer área da vida, seja financeira, seja emocional, seja trabalho, carreira, independente do que você
independente do que você esteja tentando administrar da melhor maneira possível para que não gere um conflito, nós temos que entender que conflitos acontecem. Porém, a minha postura diante do conflito é que vai ser o diferencial. A minha postura dentro do conflito é que vai dizer e é o que vai contornar situações, porque eu tenho um posicionamento e porque o meu posicionamento, quando correto, é mais fácil de eu convencer aqueles que estão à minha volta. Porém, se eu não estiver em condições de dialogar, se eu não estiver em condições de chamar a responsabilidade e mediar uma determinada situação, se eu não estiver em condições, se o meu emocional não estiver em condições, se o meu pensamento não estiver em condições, se a minha ideia formada ela não estiver em condições, realmente vai se tornar muito difícil, vai se tornar muito complicado eu conseguir trazer o problema para o meio e solucionar os problemas. Então, quando nós falamos de equilíbrio emocional, quando nós falamos de sanidade mental, né, saúde nas emoções, quando nós falamos disso, quando nós tratamos disso, nós estamos falando de uma mudança de postura, porque quando você olha para dentro de você, quando você trata as suas emoções, e quando você identifica o que dentro de você está fora de ordem ou fora do contexto, e você busca se enquadrar, fica muito mais fácil. Porque realmente uma reunião, uma tomada de decisão no meio de várias pessoas descontroladas e desequilibradas, realmente vai ficar muito difícil. Então, antes de que você espere que alguém se torne equilibrado o suficiente para chamar você para resolver, torne-se você uma pessoa equilibrada. Torne-se você uma pessoa sã, torne-se você uma pessoa aberta para identificar suas próprias falhas, e quando nós identificamos as nossas falhas, fica muito mais fácil identificar a falha do outro. Quando nós compreendemos o que passa na nossa cabeça, fica muito mais fácil de talvez entender o que passa na cabeça do outro, porque normalmente problemas acontecem quando a opinião de uma mente ou de uma pessoa discorda da opinião da outra. E qual o passo? Qual passo eu tenho que tomar? Qual a decisão que eu tenho que tomar? Como é que eu resolvo isso? Como é que eu impulsiono isso? Como é que eu administro isso? De que maneira? Começando olhando para você mesmo, começando por olhar para as suas falhas, começando a identificar aquilo em você que não tem agradado, e não é difícil saber quando a nossa presença não agrada. Não é difícil perceber quando a nossa opinião não está agradando. Não é difícil. É importante que eu agrade? Nem sempre. É importante que eu faça coisas para agradar? Nem sempre. Mas é importante numa coletividade, é importante na família, é importante no trabalho sermos acessíveis, sermos compreensíveis, sermos tolerantes, sermos pacientes. Então, se essas 4 coisas não acontecem, ou se você não consegue se enquadrar, vai ficar muito difícil conviver com uma pessoa como você. Vai ficar muito difícil conviver. E quando alguém é difícil de conviver, ela se torna excluída. Então, naquilo que você quer fazer, naquilo que você quer avançar, naquilo que você quer crescer, se você não quer ser excluída ou se você não quer estar numa condição de exclusão, entenda que você precisa trabalhar e você precisa se moldar para ser tolerante, para ser paciente, para aprender a ouvir, para aprender, né, a falar, e para que essa convivência se torne mais fácil, essa convivência ela se torne mais leve, ok?
Então, a palavra de hoje que eu queria deixar é essa, para que venha leveza no teu coração, para que venha leveza nas suas emoções, para que venha leveza no teu agir, para que seja ponderado o teu falar, para que seja livre a sua mente, ok? É por isso que nós estamos falando de mudança e é por isso que o projeto e o trabalho, a proposta do Livremente é essa, ok? Então, livremente, tempo de mudança. Vem comigo.